Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, sejam todos bem-vindos ao canal Alt404, aqui quem está falando com vocês é o Johnny. E galera, é o seguinte, este vídeo aqui será o primeiro da nossa série de Portugal Studios aqui no canal. Basicamente neste vídeo nós vamos conhecer o site oficial do Portugal Studio, vamos realizar o download dele, fazer a instalação do Portugal e vamos fazer um tour pela ferramenta, então vamos ver o que ela nos disponibiliza para podermos trabalhar com ela. Antes de mais nada, vou pedir para vocês que não são inscritos se inscreverem no canal, ativar o sininho para poder receber as nossas notificações sempre que estiver um vídeo novo disponível e se você gostar desse vídeo, já deixe o seu like para ajudar a gente. Então, sem mais delongas, bora começar essa aula! Bom pessoal, já estamos aqui de volta, como vocês podem perceber eu estou com outra cor de camiseta, vocês estão me vendo aqui pela diagonal, né, a webcam está posicionada aqui, o monitor aqui de frente, então vocês vão me ver com essa visão de perfil. Eu tive que gravar essa parte no outro dia, pois aqui no fundo está tendo uma construção infernal, então se vocês escutarem alguma máquina passando, cachorro latindo, papagaio gritando, enfim, 500 coisas aqui no fundo, eu vou tentar tirar isso na edição, mas me perdoem, levem isso em consideração porque o conteúdo é o mais importante. Beleza? Dito isso, vamos ao que interessa. Temos aqui o site oficial do Portugal Studio, vou deixar este link aqui na descrição para vocês, e vamos lá. Portugal Studio, uma ferramenta para se aprender programação onde mais de 200 mil pessoas já realizaram o download e estão utilizando o Portugal. Para se fazer download do mesmo, só a gente clicar neste botão bem sugestivo. O Portugal atualmente tem 108 megabytes, é apenas um executável bem simples, então é só a gente salvar ele no nosso computador. Eu já tinha ele, então ele está criando outro arquivo. E se a gente quiser ver outras versões, só nós clicarmos neste botão que ele vai abrir a GitHub. Então você consegue ver aqui as novidades, os reparos que foram realizados nessa última versão e os problemas conhecidos, beleza? Vou fechar aqui. E aqui em cima nós temos aqui o seguinte, ó, a GitHub oficial do pessoal da Univale com o produto Portugal Studio. Então se nós clicarmos aqui, automaticamente nós estamos aqui na GitHub oficial deles. E o interessante é o seguinte, o Portugal Studio, por ser um projeto open source, ou seja, ele é de código aberto, qualquer um pode colaborar com o Portugal Studio. Então se você tem um conhecimento já sobre a ferramenta, pode ser que você tenha algo a colaborar com o pessoal da Univale. Então, só nós descermos aqui embaixo, ó, nós temos aqui a opção, ó, contribuindo com o Portugal Studio. Então, se você é um desenvolvedor e está interessado em contribuir no desenvolvimento do Portugal Studio, só nós acessarmos o wiki do projeto na GitHub. Clicando aqui, ó, automaticamente ele vai dar aqui algumas instruções para a gente, e é só a gente iniciar para poder aprender a contribuir com o projeto. Maravilha? Vou fechar isso daqui. Aqui é o grupo oficial do Discord, então se vocês quiserem participar, só se juntar a eles. E o Facebook oficial. O download também poderia ter sido realizado aqui em cima neste botãozinho verde. Ok? Temos aqui os recursos, o aprenda e o ensine. Então vamos clicar aqui em recursos, ele já rola aqui para baixo. E nós temos os recursos do Portugal. Vamos dar uma breve descrição aqui de cada um deles. Temos aqui então uma interface didática. A tela inicial foi projetada para permitir acesso rápido às principais funcionalidades do ambiente. Temos um sistema de ajuda navegável onde os demais materiais de apoio facilitam o aprendizado da ferramenta. Uma árvore estrutural onde permite identificar e compreender os elementos que compõem o programa. O editor de código onde possui destaque na sintaxe e a conclusão do código. O seu depurador onde a gente vai executar o programa step by step, né, o passo a passo, e o suporte a jogos, que muitas pessoas têm interesse nessa parte aqui, onde nós permitimos escrever os programas mais complexos, incluindo jogos com interface gráfica. Clicando agora aqui no botão Aprenda, nós temos aqui os vídeos e canais que a própria Univale recomenda que falam sobre o Portugal Studio. Eu espero, né, um dia estar aqui recomendado por eles, justamente pois eu quero trazer este conteúdo atualizado do Portugal Studio e mostrar para vocês todas as funcionalidades do mesmo. Eu já visitei todos esses canais, realmente são canais excelentes, vocês podem dar uma olhadinha, mesmo que alguns conteúdos falando sobre o Portugal Studio sejam mais antigos, mas o contexto que você vai adquirir, né, a sabedoria, vale muito a pena. Maravilha?
Aqui embaixo nós temos o Ensine, onde eles recomendam o Portugal Studio para os estudantes, podendo criar desde algoritmos simples até jogos completos e totalmente em português. Essa é a grande sacada. A linguagem é baseada em C, que é da Microsoft, e o PHP, e simplifica muitas funcionalidades gráficas e matemáticas. Então, Portugal ele contém alguns exemplos que variam desde entrada e saída até jogos completos. Ele possui um inspetor de variáveis, onde auxilia a entender o que está acontecendo em cada etapa da execução, e a configuração para projetor, onde o editor conta com ferramentas que ajudam o professor a utilizar o Portugal Studio em suas aulas. Ou seja, vocês podem perceber que a própria Univale ela recomenda que você pegue essa ferramenta, estude sobre ela e ensine a outras pessoas, fazendo assim um repasse de conhecimentos. Então, este também é um trabalho bem interessante que eles recomendam aqui para ser feito. Então, junte-se a mais de 200 mil pessoas que já utilizam o Portugal Studio. Aqui eles citam que é o esforço de um trabalho contínuo. A ferramenta possui mais de 90 mil downloads, na verdade já tem mais de 200 mil downloads aqui, eles esqueceram de atualizar este número. E aí, se a gente quiser conhecer melhor a equipe da Univale, só a gente acessar o site oficial deles. Maravilha? Então é o seguinte, pessoal, vou abrir aqui agora o executável deles, o executável do Portugal Studio em si. Vamos fazer a instalação dele para vocês verem que é bem simples. No caso, eu já tenho aqui instalado, só vou fazer uma instalação por cima para vocês verem como funciona. Abrindo agora onde nós fizemos o download do Portugal Studio, basta nós darmos aqui 2 cliques em cima do executável e simplesmente avançar a instalação. Ela é muito tranquila, não tem segredo absolutamente algum. Então, só a gente avançar. Se vocês quiserem dar uma lida nos termos de acordo, fiquem à vontade. Avançar, avançar de novo e avançar. No caso, eu já tenho uma instalação, então ele vai remover a versão anterior do Portugal e vai colocar essa versão nova. Vale ressaltar também que toda atualização que tem do Portugal, quando você abre a ferramenta, ela mesmo já te recomenda que tem uma atualização para você baixar no site oficial. Então, simplesmente vocês vão lá, baixem essa atualização e fazem a reinstalação por cima, vocês não perdem absolutamente nada. Feito isso, ele está mostrando aqui pra gente como executar o Portugal no modo console e no modo gráfico. E também ele fala que toda extensão .por vai ser aberta como padrão no Portugal Studio. Se a gente clicar com o botão direito em cima do arquivo, a gente pode executar ele no modo console, que é o modo de código que nós utilizamos dentro do Portugal, ou no modo gráfico, que é a parte interativa dele, que nós criamos os nossos jogos e etc. Beleza? Vamos avançar aqui e vamos finalizar. Por questões apenas de curiosidade, eu vou mostrar aqui para vocês agora, a pasta descolocar o C aqui, o arquivo descolocar o seu disco rígido, ele é meu padrão. Então, o Portugal Studio ele é instalado no seguinte diretório. Só a gente vir aqui em exibir, vir em itens ocultos, temos essa pastinha aqui, Program Data, só a gente dá 2 cliques nela, e temos aqui a pasta da Univale. Clicando aqui nós temos o Portugal Studio, então aqui está o diretório raiz dele instalado no meu computador, beleza? Vou minimizar isso aqui, o Portugal já foi instalado e vou iniciá-lo. Já está abrindo aqui o Portugal e pronto, bem tranquilo, certo? Seguinte, pessoal, toda vez que a gente inicia o Portugal Studio, ele mostra as dicas pra gente de forma opcional. Então, se vocês não quiserem ver isso, basta desativar. Mas nesse primeiro momento, vamos deixar isso porque o tour que nós iremos fazer aqui, basicamente, todas essas dicas vai mostrar pra gente as funcionalidades do Portugal. E aí, posteriormente, a gente cria um novo arquivo com o nosso primeiro programa, beleza? Então é o seguinte, troca de tema. A primeira dica, a gente pode fazer a troca de tema para o tema claro, que é o clássico dele, com o tema escuro. Eu estou utilizando o tema escuro porque eu gosto mais, tá? Que é o tema dark. Então, basta vocês fazerem as modificações aqui, Portugal ou o tema dark, beleza? Vou fechar aqui e vamos para a próxima dica que ele vai nos dar. Arquivos recente. Toda vez que a gente inicia o Portugal, ou abre ou salva algum tipo de arquivo, ele será gravado na tela inicial, que é essa tela que nós estamos vendo aqui, na seção Arquivos Recentes. O máximo de arquivos que podem ficar aqui são até 6, beleza? Vamos para a próxima dica, Árvore de Exemplos, que é aqui no canto superior direito que vocês estão vendo. Cada pasta é uma seção que contém exemplos do tipo escolhido.
Para abrir a sessão, basta clicarmos no botão mais ao lado da pasta. Então aqui a gente não consegue clicar agora porque nós estamos na dica, né? Mas se vocês verem aqui a imagem, basta a gente clicar no sinalzinho de mais e ele vai mostrar para a gente todo o conteúdo dentro dessa sessão. Então, cada uma dessas pastinhas aqui, marquem esse nome, tá? É uma seção que contém exemplos. Vão já acostumando com esses termos que a gente vai utilizar muito eles nas próximas aulas. Beleza? Vamos para a quarta dica, que é o selecionar e abrir exemplos. Depois que a gente abre a seção aqui, nós podemos ter outras pastas dentro delas, né? Então temos aqui pastas dentro de pastas. Clique em algum exemplo dentro da seção para ver a sua descrição. Vocês podem ver que o exemplo, ó, ele está setado, se vocês verem aqui, ó, com o ícone do Portugal Studio. No final da descrição, ele vai ter um botão chamado Explorar Exemplo. Quando a gente clica em cima dele, uma aba vai ser aberta aqui em cima no canto superior esquerdo, podendo assim verificar o código deste exemplo e até mesmo fazer a execução dele. Vamos para o nosso quinto exemplo, perdão, nossa quinta dica, novo arquivo. Então, toda vez que a gente quiser criar um novo arquivo, vai ser aberto também uma nova aba aqui no canto superior esquerdo e ela vai vir com o código básico para a gente iniciar a nossa programação. Avançando aqui, nós temos o abrir o arquivo, que é bem simples para a gente abrir qualquer arquivo do Portugal Studio. Temos aqui a ajuda, que nela é uma coisa muito importante que eu vou deixar isso para vocês como que eu posso dizer, algo a mais, né? Um que a mais, que é para vocês entenderem a semântica e a sintaxe do Portugal. É claro que eu vou falar sobre isso, mas assim, a fundo é interessante que vocês estudem isso daqui por conta própria, justamente que a sintaxe, a semântica, ela é a responsável pelo jeito que nós vamos escrever o código. Assim, o interpretador vai poder realmente entender aquilo que nós estamos digitando nos códigos, beleza? Vamos para o próximo. Nós temos aqui as abas do Portugal Studio, basta simplesmente para a gente poder navegar de um arquivo para o outro. Então toda vez que a gente abre um novo projeto ou um novo arquivo, nós temos aqui as abas para nós podermos passar, né, fazer a navegação entre elas. A nossa próxima dica são os botões de executar quando nós temos aqui um exemplo aberto. Então, do lado esquerdo, depois que nós abrimos um exemplo ou criamos um novo arquivo, nós temos aqui os botões importantes, que é o iniciar, onde ele executa o código do editor, o botão depurar, que executa um passo a passo, né, o step by step do código, passando por cada linha desse código uma única vez. E temos aqui o botão cancelar para executar o código de forma forçadamente, beleza? Vamos avançar aqui para a próxima dica e nós temos aqui os botões parte 2, que é o botão salvar como e botão abrir. Então, bem simples. Salvar, ele já vai salvar os dados modificados do arquivo que você está usando. Salvar como, a gente vai criar uma cópia e o botão abrir, ele vai abrir um arquivo. Muito simples, não tem erro. O último botão, que é esse ponto de interrogação, esse ponto de interrogação, ele basicamente é o mesmo atalho aqui do ajuda, só que dentro do executor lá de código, beleza? O painel utilitário é quando nós já estamos dentro do arquivo, então esse lado direito aqui, basicamente, ele some, né, e vai vir esse painel utilitário, onde toda vez que a gente tem um arquivo novo, à direita ele vai ter esse painel utilitário, onde a primeira aba é a biblioteca dele, então ele vai permitir que a gente adicione rapidamente bibliotecas aos nossos projetos. Depois eu vou explicar para vocês o que é as bibliotecas, os plugins, entre outras coisas. Certo? Vamos avançar. E na segunda aba nós temos o painel utilitário chamado Modelos, onde ele vai ter alguns esqueletos de projetos a serem utilizados por nós. Então aqui vai ter alguns projetos pré-definidos que nós podemos simplesmente abrir esse esqueleto e colocar os nossos próprios códigos. Temos aqui também, pessoal, o depurando pelo bug. Então calma aí, não quer dizer que o bug que deu pau no seu programa, tá? Então vamos ler a descrição aqui para vocês entenderem o que significa no caso do Portugal Studio. Temos aqui à esquerda, então, por todo o nosso código, vai ter um pequeno inseto, né, que é chamado como bug, e não se preocupe, o seu código não está com problema, simplesmente uma funcionalidade do Portugal que permite que você ative o inseto ao clicar em cima dele. E quando ele for executar o nosso código, ele permite que naquela linha que está o inseto ativo, ou seja, que ele está vermelhinho aqui que vocês estão vendo, né, ele
faça a depuração daquela linha. Então, a partir daquele momento, a gente pode continuar o código depurando passo a passo com o botão depurar, ou simplesmente a gente executa ele até o fim ou até o próximo inseto, tá? Explicando isso de uma forma mais clara para vocês. Se você olhar a extensão do código, nós lemos ele de cima para baixo, né? É algo linear, então ele vem de cima para baixo. O depurador ele lê de cima e vai até a última linha. Quando a gente quer ler apenas um trecho, nós ativamos o bug e ele vai ler somente aquela linha ou iniciar naquele bug e terminar no outro, entenderam? Então, bem tranquilo. Vamos para a 15ª dica, que é a árvore de inspeções. Então, à direita do nosso editor está a árvore de inspeções. Com ela a gente tem acesso a todas as funções, variáveis, constantes do código em ordem alfabética. E quando a gente clica em uma, a gente é levado até a posição onde ela está. Então, por exemplo, a gente tem uma inspeção que a gente tem uma variável chamada nome. Quando nós clicamos em cima dela, automaticamente o Portugal vai mostrar para a gente onde ela está no nosso código. A gente é levado até o primeiro resultado dela, né? Então, seguindo uma ordem alfabética. 16ª dica, que é ainda sobre as árvores de inspeções, nós podemos renomear uma variável em todo o código sem precisar passar por cada momento em que ela é chamada. Então, às vezes a gente chama durante o código a variável nome 5, 6 vezes, não precisamos fazer a modificação dela em 5, 6 vezes. Basta a gente fazer isso uma única vez, né? Então, vai em algum lugar onde a gente encontra a variável, aperta Ctrl R e automaticamente essa variável vai ser selecionada e a gente pode fazer a modificação dela. Beleza? Depois a gente vai entrar em todos esses conceitos. Isso daqui, pessoal, volto a falar, é um tour bem básico para que vocês entendam o que o Portugal Studio oferece para a gente. Depois a gente vai entrar, né, nos algoritmos, variáveis, constantes, falar sobre pontos flutuantes, desde o básico até o avançado, beleza? Indo para o 17º, ainda sobre o inspetor, que é a árvore de inspeção, o quadro embaixo da árvore aqui que nós temos no canto inferior direito, ó, posição XY que vocês estão vendo, ele se chama inspetor de variáveis, onde permite que a gente verifique as modificações que o código causa nas variáveis em tempo de execução. Ou seja, em outras palavras, enquanto o programa estiver executando, ele está lá executando o programa bonitinho, ele está lendo de cima para baixo, né? Enquanto ele está executando, a gente verifica os valores dentro das variáveis e quando eles são modificados. Então, por exemplo, se você está fazendo uma continha básica, naquele momento em que ele está somando, você consegue ver o resultado que está dentro daquela variável. Para colocar uma variável neste quadrado, basta clicar em uma ou mais variáveis na árvore e arrastar dentro dele. E a nossa última dica, nós temos o editor expandido, onde a gente pode expandir ele completamente ao apertar Shift ESC, ou simplesmente ir na engrenagem ao lado direito do editor, clicando na opção expandir. Isso vai remover os painéis ao redor do editor e deixará a tela cheia. Também vai ser colocado um pequeno painel acima do editor para que os botões de execução ainda sejam acessíveis, né? Como se fosse ali algo invisível, ele dá uma expandida. Basicamente não uso isso, não me agrada, eu deixo o jeito padrão. Caso a gente deseje sair do modo expansivo, basta apertar o último botão na barra de botões, sair do modo expandido ou simplesmente dar um Shift ESC. Beleza? Vou fechar isso daqui. Dito isso, ó, vamos fazer uma navegação bem simples aqui, ó. Então nós temos aqui as seções, ó, onde nós temos aqui os projetos aqui dentro. Vocês podem ver, ó, existe aqui, né, o ícone com o Portugal Studio, igual eu mostrei para vocês. Então só a gente dá 2 cliques e a gente vai abrir este projeto aqui ou este exemplo. Mas no nosso caso, né, nós vamos aqui dar um sinalzinho de mais. Vale ressaltar também que eu não falei sobre os plugins, porque isso aqui é uma coisa nova, né? Se a gente entrar aqui dentro dos plugins, ó, eu vou mostrar aqui para vocês, vou dar só um pequeno toque aqui, ó. Instalar plugins? Não, perdão. Aqui, ó, baixar plugins. Aqui existe o plugin da Googleboard, né? A Googleboard, ela é uma placa
que é integrada, que também vai, assim, é tudo combinado, tá, pessoal? A Goggleboard é uma placa que ela se comunica muito bem com o Raspberry Pi. Ela serve justamente para educação de crianças, você vê questões de ambiente, medir temperatura. Então é uma placa muito boa para robótica, enfim, N tipos de coisas, né? Ela é um hardware que serve para ser integrado com o Raspberry Pi. Então vai ser tudo integrado. A gente vai trabalhar depois com o Raspberry Pi, vamos ver algumas placas, alguns shields para Arduino e vamos utilizar o Portugal Studio como linguagem de programação para isso e até mesmo talvez outras linguagens como C ou C++. Entenderam? Então, bem tranquilo, não vou passar isso a fundo porque não é o exato momento, tá? E aí, pra gente simplesmente aqui finalizar esse vídeo, né, até para não ficar tão longo, que é um vídeo de introdução, vamos dar aqui um novo arquivo. Como vocês podem ver, ó, o painel utilitário já abre no canto superior direito. Ao lado esquerdo, nós temos os nossos botões que foram citados nas dicas, ok? Aqui embaixo, nós temos aqui, ó, as funções que foram criadas, que é a função início, que ela está vazia, tá? Depois eu vou explicar isso para vocês, bonitinho. A gente vai ler a semântica, a sintaxe do programa, e aí, automaticamente, quando a gente dá o sinalzinho de mais, ele já cria pra gente um programa chamado Olá Mundo. Então, se vocês olharem aqui a grosso modo, uma pessoa que nunca viu sobre programação, o que ela vai entender aqui em português? Bom, eu estou criando uma função, então a gente dá uma lida lá no dicionário em português, eu vou deixar algo aqui no vídeo, né, o que é uma função, para vocês verem aí o que diz no dicionário, e essa função, ela se chama início, ou seja, o começo de tudo. E o que essa função faz? Ela simplesmente vai escrever para mim a palavra Olá Mundo. Então, se a gente executar ela aqui, olha o que vai acontecer aqui no nosso console embaixo, Olá Mundo, ela escreveu. Basicamente, o nosso primeiro programa já está pronto, ele já foi feito, é o famoso Hello World, que todas as faculdades e cursos aí técnicos ensinam sobre programação. E quando isso finaliza, o Portugal Studio informa que o programa foi finalizado e o tempo que demorou essa execução foi 15 milissegundos, 15 ms. Então, basicamente, é isso. Basicamente foi essa a nossa aula. Nós vimos ali o site oficial do pessoal da Univale, fizemos o download do Portugal Studio, vimos as dicas do conteúdo que o Portugal tem a nos oferecer. Por mais que seja uma ferramenta em português, isso aqui é o início de tudo, tá? Não, vamos dizer, como eu posso dizer para vocês? Não menosprezem a nossa linguagem que nós temos aqui no Brasil, que é o Portugal Studio. É uma puta de uma ferramenta bacana que a gente pode utilizar para aprendizado, ensinar outras pessoas, ensinar as pessoas que realmente querem aprender sobre este mundo e posteriormente criar aplicações avançadas, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nos vemos em breve. Um grande abraço e tchau!